Olá, bem-vindo à Bíblia Católica. Números, capítulo 3. Eis a descendência de Arão e de Moisés, quando Yahvé falou a Moisés no monte Sinai. Estes são os nomes dos filhos de Arão: Nadab, o primogênito, depois Abiú, Eleazar e Tamar. Esses são os nomes dos filhos de Arão, sacerdotes que receberam a unção e que foram consagrados para exercer o sacerdócio. Nadab e Abiú morreram diante de Yahvé no deserto do Sinai, quando apresentaram diante de Yahvé um fogo irregular. Não tinham filhos, e assim Eleazar e Itamar exerceram o sacerdócio na presença de Arão, seu pai. Yahvé falou a Moisés e disse: Faze chegar a tribo de Levi e põe-na à disposição de Arão, o sacerdote. Eles estarão a seu serviço. Encarregar-se-ão dos deveres que lhes pertencem, bem como dos deveres de toda a comunidade na tenda da reunião, ao ministrarem na habitação. Cuidarão de todos os utensílios da tenda da reunião e encarregar-se-ão daquilo que compete aos israelitas, ao ministrarem na habitação. Darás, pois, a Arão e a seus filhos, os levitas, como doados. Eles lhe serão doados pelos israelitas. Registrarás Arão e seus filhos que desempenharão o seu ofício sacerdotal, porém todo profano que se aproximar será punido de morte. Yahvé falou a Moisés e disse: Vede que eu mesmo escolhi os levitas do meio dos israelitas em lugar de todos os primogênitos daqueles que entre os israelitas abrem o seio materno. Portanto, os levitas são meus. Assim, todo primogênito me pertence. No dia em que feri de morte todos os primogênitos na terra do Egito, consagrei a mim todos os primogênitos em Israel, tanto os dos homens como os dos animais. Eles me pertencem, eu sou Yahvé. Yahvé falou a Moisés no deserto do Sinai e disse: Recensearás os filhos de Levi, segundo as suas casas patriarcais e segundo os seus clãs. Recensearás todos os homens da idade de um mês para cima. E Moisés os recenseou, segundo a ordem de Yahvé, de acordo com o que Yahvé lhe havia ordenado. Estes são os nomes dos filhos de Levi: Gerson, Caate e Merari. Estes são os nomes dos filhos de Gerson, segundo os seus clãs: Lobni e Semei. Os filhos de Caate, segundo os seus clãs: Anrã, Issaar, Hebron e Oziel. Os filhos de Merari, segundo os seus clãs: Mole e Muzi. Esses são os clãs de Levi reunidos em casas patriarcais. De Gerson originaram-se o clã Lobinita e o clã Semeíta. Esses são os clãs dos Gersonitas. O número total dos homens recenseados da idade de um mês para cima foi de 7.500. Os clãs dos Gersonitas acampavam atrás da habitação ao ocidente. O príncipe da casa patriarcal de Gerson era Eliasaf, filho de Lael. Os filhos de Gerson tinham, na tenda da reunião, o encargo da habitação, da tenda e da sua cobertura, do véu de entrada da tenda da reunião, das cortinas do átrio, do véu de entrada do átrio que está ao redor da habitação e do altar, como também das cordas necessárias a todo o seu serviço. De Caate originaram-se os clãs Anramita, Isaarita, Hebronita e Uzielita. Esses são os clãs caatitas. O número total dos homens recenseados da idade de um mês para cima foi de 8.600. Eles estavam encarregados do serviço do santuário. Os clãs dos caatitas acampavam do lado meridional da habitação. O príncipe da casa patriarcal dos clãs caatitas era Elisafã, filho de Oziel. Tinham o encargo da arca, da mesa, do candelabro, dos altares, dos objetos sagrados do culto e do véu com todos os seus pertences. O príncipe dos príncipes de Levi era Eleazar,
filho de Arão, o sacerdote. Ele exercia a superintendência de todos aqueles que cuidavam do santuário. De Merari originaram-se o clã Moolita e o clã Musita. Esses são os clãs meraritas. O número total dos homens recenseados da idade de um mês para cima foi de 6.200. O príncipe da casa patriarcal dos clãs meraritas era Suriel, filho de Abiail. Eles acampavam do lado setentrional da habitação. Os filhos de Merari estavam encarregados das tábuas da habitação, das suas vigas, das suas colunas e bases de todos os seus acessórios e de todos os seus utensílios, assim como das colunas que rodeiam o átrio, das suas bases, das suas estacas e das suas cordas. Finalmente, acampavam ao oriente, diante da habitação, diante da tenda da reunião, ao oriente, Moisés, Arão e seus filhos, que tinham o encargo do santuário em nome dos israelitas. Todo estranho que se aproximasse devia ser punido com a morte. O total dos levitas recenseados que Moisés enumerou, segundo os clãs, conforme a ordem de Yahvé, o número dos homens da idade de um mês para cima foi de 22.000. Yahvé disse a Moisés: Faze o recenseamento de todos os primogênitos homens dos israelitas da idade de um mês para cima. Faze a soma dos seus nomes. Em seguida, em lugar dos primogênitos de Israel, tomarás para mim, Yahvé, os levitas, e de igual modo o seu gado em lugar dos primogênitos do gado dos israelitas. Conforme Yahvé lhe havia ordenado, Moisés recenseou todos os primogênitos dos israelitas. O recenseamento dos nomes dos primogênitos da idade de um mês para cima deu o número total de 22.273. Então falou Yahvé a Moisés e disse: Toma os levitas em lugar de todos os primogênitos dos israelitas e o gado dos levitas em lugar do gado deles. Os levitas serão meus para mim mesmo, Yahvé, para o resgate dos 273 primogênitos dos israelitas que excedem o número dos levitas, tomarás 5 ciclos por cabeça. Tu os tomarás segundo o ciclo do santuário, a 20 geras o ciclo, e darás esse dinheiro a Arão e a seus filhos para resgate daqueles que são excedentes. Moisés recebeu esse dinheiro em resgate daqueles que não foram resgatados devido ao número insuficiente de levitas. Recebeu o dinheiro dos primogênitos dos israelitas, 1.365 ciclos, segundo o ciclo do santuário. Moisés deu o dinheiro desse resgate a Arão e a seus filhos, segundo a ordem de Yahvé, de acordo com o que Yahvé havia ordenado a Moisés. 273 israelitas a mais que os levitas. Então vamos fazer um resgate, Deus ordenou. Pagarão tanto ciclos, de acordo com o ciclo do santuário, esse valor deverá ser entregue a Arão. Arão, como sumo sacerdote, ele irá gastar por ele mesmo e pelo santuário de acordo com as necessidades. Não tanto com ele, mas muito mais com o santuário, com o tabernáculo. E aí então, veja o quadro a seguir, como ficou a dispensação das tribos em redor do tabernáculo. Capítulo 4. Yahvé falou a Moisés e Arão e disse: Fazei o recenseamento dos levitas, que são filhos de Caate, segundo os seus clãs e segundo as casas patriarcais. Todos os homens de 30 a 50 anos que devem fazer o serviço militar e que realizarão as suas funções na tenda da reunião. Este será o serviço dos filhos de Caate na tenda da reunião, as coisas santíssimas. Quando se levantar o acampamento, Arão e seus filhos virão tirar a cortina do véu.
cobrirão com ele a arca do testemunho, e porão por cima uma cobertura de couro fino, sobre a qual estenderão um pano todo de púrpura violeta. Em seguida, colocarão os varais da arca, e estenderão sobre a mesa da oblação um pano de púrpura, sobre o qual colocarão os pratos, os copos, as taças e os jarros para a libação. Também o pão da oblação perpétua estará sobre ele, e por cima deles estenderão um pano escarlate, que será recoberto com uma cobertura de couro fino. Em seguida, colocarão os varais da mesa. Tomarão então um pano de púrpura, com o qual cobrirão o candelabro de luz, suas lâmpadas, seus espavitadores e seus apagadores, e todos os vasos de óleo empregados no seu serviço, e o colocarão com todos os seus acessórios sobre uma cobertura de couro fino, e o porão sobre os varais. Sobre o altar de couro estenderão um pano de púrpura e o recobrirão com uma cobertura de couro fino. Em seguida, ajustarão nele os varais. Em seguida, tomarão todos os objetos usados no serviço do santuário, depositá-los-ão sobre um pano de púrpura e os recobrirão com uma cobertura de couro fino, e porão tudo sobre os varais. Depois de haver retirado do altar suas cinzas gordurosas, estenderão sobre ele um pano escarlate, sobre o qual depositarão todos os utensílios que se empregam no ofício: os incensórios, os garfos, as pás, as bacias, todos os acessórios do altar. Estenderão por cima uma cobertura de couro fino, em seguida colocarão os varais. Assim que Arão e seus filhos tiverem terminado de acondicionar as coisas sagradas e todos os seus acessórios, no momento de levantar o acampamento, virão os filhos de Caate para transportá-los, sem contudo tocar naquilo que é consagrado. Morrerão se o fizerem. Este é o encargo dos filhos de Caate na tenda da reunião. Quanto a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, ficará encarregado de cuidar do óleo da luminária, dos perfumes, de ervas aromáticas, da oblação perpétua, do óleo da unção. Terá a superintendência de toda a habitação e de tudo que nela se encontra, das coisas sagradas e dos seus acessórios. Yahvé falou a Moisés e a Arão, disse: Não elimineis do número dos levitas a tribo dos clãs catitas. Fazei, pois, assim com eles, a fim de que vivam e não morram ao se aproximarem das coisas santíssimas. Arão e seus filhos virão e designarão cada um deles para o seu serviço e junto do seu encargo. Serão assim impedidos de entrar e de contemplar, ainda que por um momento, as coisas sagradas, pois morreriam. Yahvé falou a Moisés e disse: Faze também o recenseamento dos filhos de Gerson, segundo as casas patriarcais e segundo os clãs. Farás o recenseamento de todos os homens de 30 a 50 anos em condições de fazer o serviço militar e que farão o serviço na tenda da reunião. Este será o serviço dos clãs dos Gersonitas, suas funções e seus encargos. Transportarão as cortinas da habitação, a tenda da reunião com a sua cobertura e a cobertura de couro fino que a recobre, a cortina da entrada da tenda da reunião, as cortinas do átrio, o véu da entrada da porta do átrio que rodeia a habitação e o altar, as cordas e todos os utensílios do culto, todo o material necessário. Farão, pois, o seu serviço. Todo este serviço dos filhos de Gerson, funções e transportes, se fará sob as ordens de Arão e dos seus filhos, e vós determinareis expressamente o que devem transportar. Esse será o serviço dos clãs dos Gersonitas na tenda da reunião. O seu serviço estará sob as ordens de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Farás o recenseamento dos filhos de Merari, por clãs e segundo as casas patriarcais.
Farás o recenseamento de todos os homens de 30 a 50 anos em condições de fazer o serviço militar e que farão o serviço na tenda da reunião. Este é o serviço que assumirão e toda a função que será de sua competência na tenda da reunião. As tábuas da habitação, suas vigas, suas colunas e suas bases, as colunas que rodeiam o átrio, suas bases, suas estacas, suas cordas e todo o seu acessório. E destacareis o nome dos objetos de cujo transporte estarão encarregados. Esse será o serviço dos clãs dos Meraritas, e para todo o seu serviço na tenda da reunião terão a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Moisés, Arão e os chefes da comunidade fizeram o recenseamento dos filhos de Caate segundo seus clãs e casas patriarcais. Todos os homens de 30 a 50 anos, aptos para o serviço militar e encarregados do serviço na tenda da reunião. Contaram-se, segundo seus clãs, 2.750 recenseados. Este foi o número dos recenseados dos clãs caatitas, todos aqueles que deviam servir na tenda da reunião e que foram recenseados por Moisés e Arão, segundo a ordem de Yahvé transmitida por Moisés. Fez-se o recenseamento dos filhos de Gerson, segundo os seus clãs e casas patriarcais, todos os homens de 30 a 50 anos, aptos para o serviço militar e encarregados do serviço na tenda da reunião. Contaram-se 2.630 recenseados, segundo os clãs e as casas patriarcais. Esse foi o número dos recenseados dos clãs dos Gersonitas, todos aqueles que deviam servir na tenda da reunião e que foram recenseados por Moisés e Arão, segundo a ordem de Yahvé. Fez-se o recenseamento dos clãs dos filhos de Merari, segundo os seus clãs e casas patriarcais, todos os homens de 30 a 50 anos, aptos para o serviço militar e encarregados do serviço na tenda da reunião. Contaram-se, segundo os seus clãs, 3.200 recenseados. Esse foi o número dos recenseados dos clãs dos Meraritas, que foram recenseados por Moisés e Arão, segundo a ordem de Yahvé transmitida por Moisés. O número total dos levitas que Moisés, Arão e os chefes de Israel recensearam, segundo os clãs e as casas patriarcais, todos os homens de 30 a 50 anos, aptos para ministrar no culto e para trabalhar no serviço de transporte da tenda da reunião, elevou-se a 8.580 recenseados. Fez-se o recenseamento deles segundo a ordem de Yahvé transmitida por Moisés, atribuindo-se a cada um o seu serviço e o seu transporte. Foram recenseados conforme Yahvé havia ordenado a Moisés. Todo o material do tabernáculo, da tenda, da reunião, não chega a tanto. Então, o que acontece? Era feito um revezamento. Os levitas, os coatitas, meraritas, vocês levam tanto, portanto, e vai dividindo o peso. Você carrega um pouco, outro carrega outro pouco, e assim vai. Não é cansativo. Ah, mas um só não carrega tal peça. Então, 2, 3 carregam tal peça, depois reveza com mais 2, 3. Deus não sobrecarrega ninguém. Deus divide tudo certinho. A gente que coloca tropeços em tudo que vai fazer para Deus.